Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui seguindo com a programação da disciplina de Dentística Operatória e Técnicas Restauradoras, lá da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. E hoje nós vamos discorrer aqui sobre amálgama dental e técnica restauradora. Bem, para que a gente possa entender, né, esse procedimento tão importante, nós dizemos que um amálgama significa qualquer material que contenha mercúrio como principal elemento em sua composição. O amálgama dental é um material restaurador de uso direto em odontologia, constituído por uma liga basicamente de mercúrio, prata e estanho, e que também pode conter cobre, zinco e outros elementos para melhorar suas características de manipulação e desempenho clínico. O amálgama dental ele tem muitos relatos na história, desde os chineses em 600 depois de Cristo, mas teve como marco, né, a criação dele na Europa, de uma liga de prata e estanho mais mercúrio, que foi criada por um químico inglês, Charles Bell, em 1819. E a partir daí, quando ele tomou o conhecimento, ele se difundiu por todas as partes do mundo, vindo, né, a ser utilizado pelo fundador da odontologia moderna, Greene Wardman Black, em 1895, desde que ele fez a padronização da liga de amálgama e sua maior aceitação, né, se deram com a padronização dos preparos cavitários, né, e da sua composição, passando o amálgama dental a ser aceito como um material restaurador direto, adequado na odontologia. Nós tivemos aí o ensinamento das bases da odontologia e a partir da padronização dos preparos cavitários elaborados por Black, é que então o material que era utilizado para a recomposição do tecido dental perdido era a utilização de amálgama dental, amálgama de prata. Bem, nós temos um órgão regulador chamado ADA, American Dental Association, que é um órgão que fiscaliza, né, e dá o selo de garantia para uso, né, em humanos. E a especificação número 1 da ADA, ela estabeleceu uma exigência em que as ligas de amálgama elas contenham predominantemente os metais prata, que é o primeiro à esquerda, numa concentração de 65 a 74%, e estanho, 24 a 29%, basicamente do que foi instituído e padronizado por Black. E nós podemos ainda, com o selo de garantia da ADA, os fabricantes poderiam acrescentar alguns metais a essa liga, a fim de dar melhor resistência e melhor trabalhabilidade desse material para que seja utilizado como restaurações diretas, né? E entre esses elementos, nós podemos ter a incorporação do zinco, de 0 a 2%, e do cobre, de 0 a 6%, dependendo do fabricante. Ótimo. Para que essa liga ela tome corpo e ela seja transformada numa pasta ou que ela tenha plasticidade, para que ela se torne um componente que a gente possa fazer a inserção de uma forma plástica, né? É adicionada a essa fórmula básica que eu passei para vocês, o componente mercúrio, né? Então, a restauração à amálgama só é possível graças às características únicas apresentadas pelo mercúrio. O mercúrio ele existe, no caso, no mundo, ou como elemento, né, de três formas, né? Elementar, inorgânico e orgânico. E o que nós usamos
é o mercúrio elementar. Porém, nós temos que deixar bem claro que o mercúrio elementar ele é o mais volátil desses três tipos, do elementar, inorgânico e orgânico. Então, o mercúrio elementar é o mais volátil dos três. E o vapor do mercúrio no ar é a forma mais predominante do mercúrio elementar. Então, o que a gente quer dizer com isso? Existe a necessidade da utilização do mercúrio para amalgamar essa liga, para que ela possa ser usada, porém, né, esse mercúrio eu tenho que tentar utilizá-lo de uma forma concisa, indicada, né, e que, logicamente, eu tenha que controlar o aquecimento desse material, porque ele é muito volátil e ele, em grandes concentrações, pode trazer problemas sistêmicos ao paciente. Ok? Quanto à composição atual aceitável de uma liga de prata de amálgama, eu tenho essa concentração que está à nossa esquerda. Então, as ligas hoje, numa composição atual aceitável, elas podem conter 40 a 70% de prata, 12 a 30% de estanho, 12 a 30% de cobre, 0 a 4% de índio, 0,5% de paládio e até 1% de zinco. Então, logicamente, nós não podemos dizer que todas as ligas contenham todos esses componentes. Mas os fabricantes, devido a estudos, eles podem acrescentar outros elementos, outros componentes à liga, transformando a liga num produto mais aceitável e que devolva resistência, que devolva de uma forma genérica, né, a excelência no caso do órgão dental no momento da restauração. Todos esses componentes que vocês viram agregados ao mercúrio formam o amálgama. As ligas elas podem ser classificadas quanto à forma das suas partículas. Então nós temos as partículas, as ligas com partículas de formas irregulares ou usinadas, ou então partículas esféricas. As partículas irregulares ou usinadas, o que seriam? Depois da formação da base da liga entre prata e estanho como base e outros componentes, é formada uma liga e essa liga, as aparas dessa liga, elas são usinadas, são raspadas, recolhidas do lingote que foi produzido e após este passar por um torno mecânico. E esse formato que vocês veem aí na foto acima é uma raspa irregular de tamanhos e comprimentos diferentes. E podem ter, no caso aí, o seu formato reduzido por conta da moagem que existe. Quanto às esféricas, elas são produzidas por atomização. Então vocês veem que a atomização torna as partículas da liga do lingote aí, raspadas, de uma forma esférica, arredondada, o que vai fazer uma ligação muito melhor e causando uma melhor molhabilidade na hora de agregar o mercúrio, formando, no caso, uma liga, né? Formando um amálgama mais coeso, mais resistente, né? Essas ligas esféricas elas são produzidas por atomização, como eu falei, e necessitam de menor quantidade de mercúrio no momento da proporção e da mistura, do que as ligas usinadas típicas, onde você tem uma forma de limalha, onde as partículas do mercúrio vão agir de uma forma desordenada, podendo aí diminuir a resistência da liga de prata. Essas partículas esféricas produzidas aí, né, por atomização, necessitam de menor quantidade de mercúrio que as ligas usinadas típicas, porque tem uma área de superfície menor em volume, o que torna essa liga ou esse amálgama produzido uma característica mais de resistência. Quanto à classificação ainda, nós temos nas ligas para amálgama dentário, elas podem ser classificadas também quanto ao conteúdo de zinco. Com o zinco, eu posso ter uma expansão tardia de presa. O que acontece? O zinco, ele, na composição, vai fazer com que, com o tempo, a restauração
ela se adapte melhor ao preparo, certo? Agora, nós também temos ligas com a introdução do cobre, com alto ou baixo conteúdo de cobre, o que vão transformar a liga, né, mais resistente no momento da estabilidade em cavidade oral. As ligas sem zinco, a quantidade de zinco, ela vai se relacionar com a expansão tardia de preso. O amálgama que, quando reage com a umidade ou contaminação, aumenta a sua pressão interna a níveis elevados, causando um creep, um escoamento, tendendo à sua deformação. Com o tempo, essas restaurações vão ficar melhor adaptadas, porém, elas estão sujeitas a uma deformação plástica na sua superfície em contato com os dentes antagonistas. Elas vão ter menor plasticidade e, por conseguinte, por conta da expansão, uma melhor integridade marginal. A gente não pode, nesse caso, a gente não usa mais esses amalgamadores volumétricos. Nós hoje que nos trazem e nos traduzem uma preensão dessa cápsula para que a gente possa fazer a amalgamação. Então, o encaixe do garfo ele é diferente, nós vamos ver daqui a pouquinho. Quais são as propriedades do amálgama? Ele tem que ter alta resistência à compressão, porque, imaginem, as restaurações amálgamas elas são indicadas, na maioria dos casos, para dentes posteriores. Então, nós vamos ter, eles são indicados numa área onde a gente vai ter uma exigência durante a mastigação e durante a mordedura dos alimentos, né? Então eu preciso ter um material que possa ser colocado dentro da cavidade e esse material se comporte de uma forma equilibrada que no contato com o alimento e com a maceração do alimento ele não se deforme. E para isso ele tem que ter alta resistência à compressão. Tem que ter baixa resiliência, porque é um problema. Quanto mais resistente e mais duro, menor a deformação. Então, eu tenho que ter ligas produzidas que tenham resistência, que se deformem menos. Por isso que a gente tem que dar vantagem às ligas com alto teor de cobre, porque elas vão ter uma menor deformação da superfície. Nós sabemos que o amálgama ele tem baixa resistência à tração. Por quê? Porque o material amálgama ele não é um material que vai fazer adesão à estrutura dental. Para isso, nós precisamos produzir preparos cavitários que sejam autorretentivos, ou seja, que eles retenham esse material, porque esse material ele não tem adesividade. Então, muitas das vezes, durante o preparo cavitário, nós temos que lançar mão de algumas retenções adicionais no preparo, para que esse material não se desloque no momento da restauração. Eu não posso, por exemplo, ter um preparo muito raso, né, e a largura muito grande da face oclusal, porque se eu morder um alimento e esse alimento eu produzir uma pressão e grudar nessa superfície, essa restauração ela é capaz de se deslocar e soltar, né, do seu preparo. Então, para isso eu tenho que produzir preparos autorretentivos, como vocês viram em aulas anteriores dos professores, nós temos que ter um preparo que seja ortogonal, mecanicamente retentivo. Em que condição a gente tem isso? Quando a profundidade ela tem que ser maior ou igual à largura do preparo vestíbulo lingual ou vestíbulo palatal na face oclusal. Ok? Então eu tenho que ter um preparo um pouco mais profundo do que largo, para justificar a sua autorretenção. As ligas com alto creep, né, mais probabilidade de degradação marginal. Óbvio, se eu tiver uma deformação maior, eu posso ter uma degradação marginal maior, né? E, por outro lado, nós temos que trabalhar com uma baixa corrosão. Por que com baixa corrosão? O produto de oxidação mancha a estrutura dental, causando um desconforto estético. Ah, professor, mas o amálgama não é estético. Realmente não é. Mas nós temos que diminuir totalmente isso. E com a adição do cobre, nós diminuímos essa quantidade de corrosão. Ok? Apesar de que o produto da corrosão das ligas de amálgama confeccionadas, elas acabam que ocupando a interface dentro-restauração, impedindo, né, a infiltração marginal.
Muito se diz que o amálgama é um material autosselante por conta dessa corrosão, que a oxidação ela vai vedar aquela estrutura e impedir que haja uma reincidência de cárie. Muito bem. O amálgama com alto teor de cobre, como eu falei para vocês, que seria o mais indicado, né? E num trabalho de Innes e Yildiz em 1963 e depois Osborne em 97, né? Acabaram definindo o amálgama com alto teor de cobre como uma liga de excelência para uso em restaurações em amálgama dental. Por quê? Porque oferece maior resistência à compressão, maior lisura de superfície, menor alteração dimensional e menor degradação marginal. Ou seja, essas ligas elas têm um equilíbrio, né, funcional, dadas as suas propriedades e a alta resistência que é, no caso, oferecida após a produção do amálgama. Muito bem, quais seriam as indicações do amálgama dental, então? Nós utilizamos em cavidades de classe 1 simples e composta. Nós já vimos lá na aula de preparos cavitários, de nomenclatura. Então, classe 1 seriam aquelas regiões dos dentes posteriores, oclusais de todos os dentes posteriores, né? Com a inclusão dos 2/3 oclusais, vestibulares, linguais ou palatinos, onde nós poderíamos ter aí uma extensão dessa minha restauração, causando classes 1 simples para compostas, com a inclusão dos sulcos vestibulares dos molares inferiores, né, e os sulcos palatais dos molares superiores. Ok? Indicação também para cavidades de classe 2, composta e complexa. Composta, uma ocluso distal ou uma ocluso mesial, ou complexas, uma mesio-ocluso distal, né? No caso aí, incluindo as faces proximais. Em classe 5, é possível se utilizar restauração a amálgama? Em vestibular de dentes anteriores e posteriores, seria a melhor indicação hoje? Não, por conta da estética, mas é indicação de utilização de restaurações em amálgama, sim. Em dentes altamente destruídos, é indicado restaurações em amálgama. Vejam essas duas últimas fotos aí, a extensão, né, do preparo cavitário, inclusive com ausências de cúspide. É possível se fazer restaurações em amálgama desta monta, deste tamanho? É possível, mas nós precisamos ter uma característica de preparo com retenção para que esse material não se desloque. Lembrem que o amálgama não é um material adesivo. E para que ele fique retido dentro da cavidade, nós precisamos promover retenções para evitar esse deslocamento. Muito bem, quais seriam as vantagens do amálgama, então? Ele é resistente ao desgaste, ele tem bom vedamento marginal, como nós já vimos, né? A grande experiência clínica, né? E, no caso, a técnica bem executada, e a técnica mais simples em comparação com a técnica restauradora de materiais resinosos e adesivos, a simplicidade da técnica da confecção do amálgama faz com que ele tenha essa propriedade como vantagem, porque a técnica é menos criteriosa, né, do que quando nós vamos proceder com uma restauração em resina composta. Nós precisamos de mais passos clínicos para fazer uma restauração com resina do que para fazer uma restauração com amálgama. O amálgama ele tem uma facilidade de manipulação e hoje, com o advento dos amalgamadores de cápsula, o contato que a gente tem com o produto é muito menor, né? O tempo clínico de confecção da restauração é menor em comparação com uma técnica feita com resina composta. E dentro do mercado odontológico, se nós formos comparar o quanto se gasta para a produção de uma amálgama dental em comparação com uma restauração adesiva com resina ou até uma restauração indireta com uma porcelana, se nós formos colocar na bandeja, com certeza o amálgama vai ser desses materiais o que menos custo eu vou ter para produzir e indicar. Porém, nós temos limitações. Quais seriam as limitações do amálgama?
Ele tem uma estética prejudicada, porque é um metal, então não é agradável a gente indicar restaurações com amálgama em faces vestibulares, por conta do aparecimento e dessa descompensação estética por conta do brilho do metal. Temos aí também o mercúrio, que a gente sabe que é um material tóxico. Há de se falar sobre esse assunto, e depois, mais no final da aula, eu vou mostrar alguns relatos e alguns acontecimentos que fazem hoje de nós termos uma visão cada vez menor para o uso de metais dentro da cavidade oral, e o mercúrio, por ser constituinte no momento da confecção e da produção do amálgama dental, é de importância. O mercúrio é tóxico, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E uma outra limitação do amálgama é a ausência de união com a estrutura dental. O amálgama não gruda, né? A resina gruda, desde que você use um sistema adesivo, uma cola, para poder unir a resina ao dente. No caso do amálgama, eu preciso de um desgaste maior da estrutura para que ele possa ficar retido, né, na cavidade, ok? Então, é uma limitação do amálgama, ele tem ausência de união com a estrutura dentária. Muito bom, uma brincadeira aí, né? A desvantagem do amálgama é que ele não tem adesão, ele não gruda na estrutura dental, né? Então, nós precisamos, no caso aí, a gente tem a necessidade de ter um material equilibrado para que ele fique grudado. E aí nós temos que lançar mão de outros tipos de situação, no caso de indicação. No caso do material resinoso, ele vai ficar grudado na estrutura dental. Então, eu preciso ter um maior desgaste para se indicar numa restauração amálgama em comparação com a resina. Como nós já falamos, a estética ela é comprometida por conta da aparência metálica do produto, o mercúrio por conta da intoxicação e a baixa resistência à tração. Muito bem, falamos do amálgama, agora qual seria a técnica restauradora, né? Então vocês viram que eu elenquei aí uma sequência laboratorial para a técnica restauradora com amálgama. Óbvio, professor, o senhor não vai fazer profilaxia, o senhor não vai fazer anestesia? Nós estamos falando aqui de dentística operatória e técnica restauradora. Então, eu não coloquei esses preceitos antes do preparo, porque nós vamos trabalhar inicialmente dentro do laboratório. Então, a sequência laboratorial da confecção da técnica de preparo e restauração é essa que está elencada. Então, primeiro, preparo cavitário, isolamento do campo operatório, que nós vimos na videoaula, há 2 videoaulas anteriores. Nós temos que fazer uma proteção do complexo dentina-polpa, que nós vimos na explanação da aula da professora Roberta e do professor Camilo. Nós temos que fazer confeccionar uma matriz e um matriciamento dependendo da característica do preparo. Se eu tiver superfície livre, vestibular, lingual ou palatina, no caso feita, eu vou precisar fazer um matriciamento desse dente para receber a restauração amálgama. Aí eu vou partir para a trituração do amálgama, que seria a manipulação do material, colocar ele para fazer a amalgamação com o mercúrio. Eu preciso, depois da trituração, da confecção do amálgama, depois da mistura, fazer a inserção desse material dentro da cavidade com instrumentos de inserção e de instrumentos de condensação, que eles possam macerar e acomodar esse material dentro da cavidade. Vamos ter que fazer uma brunidura, que seria um alisamento superficial, que a gente chama primeiro de brunidura pré-escultura, porque nós vamos acomodar, vamos espalhar o material, vamos fazer uma brunidura desse material, vamos fazer uma escultura desse material e depois disso vamos fazer uma brunidura pós-escultura. O que seria? Fazer com que a gente deixe aquela superfície da restauração o mais lisa possível para que esse material possa ter um comportamento melhor depois em contato com o ambiente úmido da cavidade oral. Após isso,
vamos fazer a remoção do isolamento do campo operatório, fazer um ajuste oclusal e fazer técnica de acabamento e polimento. Então agora nós vamos ver sequencialmente, item a item, né, desses conteúdos aí da técnica restauradora em separado, beleza? A primeira coisa que a gente vai ver é um videozinho lembrando como é feito o preparo cavitário. Vamos lá? Vamos aqui demonstrar nesse vídeo um preparo cavitário classe 2 para amálgama, né? Um vídeo que eu peguei no YouTube dos professores Daniel Poleto e do professor Márcio Hoppner, da Universidade Estadual de Londrina. Vamos lá? Prestem atenção bem no vídeo. Reparem que o professor está usando uma broca 245, tá? Mas nós podemos utilizar a broca, no caso 329 ou 330, que foi a que nós indicamos para vocês comprarem para fazer os preparos dentro do laboratório. Importante vocês observarem aí a pressão que é feita com a broca sobre a estrutura do dente aí no laboratório, para que nós não desgastemos mais estrutura dental, né, sem necessidade. Então, primeiro confeccionamos aí um preparo conservador com uma largura de 1/4 da distância intercuspídica, fazendo a classe, no caso aí, o preparo oclusal. E é importante nós fazermos a proteção com uma tira de matriz e uma cunha. Reparem que a cunha foi colocada por lingual para estabilizar e proteger o dente vizinho, que não tem nada a ver com o preparo que está sendo confeccionado, correto? E aí sim eu vou fazer o desgaste da crista marginal mesial para confeccionar o preparo de classe 2. Reparem na pressão exercida, que é muito pequena, para que nós não desgastemos a estrutura dental desnecessariamente. O professor está usando aqui uma turbina de alta rotação. No laboratório nós vamos usar, no caso, a baixa rotação, com essas brocas adaptadas ao contra-ângulo. Reparem que ele invadiu a face proximal bem delicadamente e agora ele está pendulando a broca naquele espaço proximal, fazendo um aprofundamento dessa caixa proximal para que nós possamos promover aí, né, um desgaste proximal, porque nós vamos ter que romper essa crista marginal mesial do preparo, ok? Reparem que é produzido uma parede pulpar. E nós vemos aqui uma outra parede que foi produzida, que é a parede axial. E esse daqui é o diedro áxio pulpar, ok? Reparem que ele continua fazendo o preparo somente agora na caixa proximal, fazendo o aprofundamento e deixando a crista marginal o mais delgada possível para fazer esse rompimento da face proximal. Essa clivagem dessa crista marginal proximal, ela é feita com o instrumento rombo, para que a gente possa romper o contato. Repararam que como foi rompido o contato da crista marginal? Ótimo.
professor tirou o dente vizinho para que vocês pudessem enxergar a visão de como fica o preparo na face proximal. E aí ele continua fazendo desgaste, né, dando uma conformação nessa parede externa do dente, produzindo aí, tirando prismas de esmalte sem suporte dentinário, porque a gente sabe que o esmalte sem suporte ele é frágil, e nós precisamos então melhorar esse acabamento dessa parede, ou melhorando essa disposição do ângulo cabo superficial proximal, para que nós tenhamos uma melhor adaptação da restauração em amálgama que vai ser confeccionada. Vejam que tudo é feito com a mesma broca, ok? Professor, pode usar a broca esférica para fazer o acesso inicial? Pode, mas podemos fazer diretamente com a broca 245, 329, 330. Então está aí o preparo cavitário confeccionado, um preparo cavitário ocluso mesial. E aí vocês veem agora a utilização do recortador de margem gengival na caixa proximal, tirando, né, aqueles supostos prismas de esmalte que ficam no ângulo cabo superficial sem suporte dentinário. Se nós não fizermos esse tratamento dessas paredes, nós poderemos ter um esmalte muito friável, e se nós fizermos a restauração sem a remoção desse esmalte friável, eu posso ter problemas futuros quanto à infiltração marginal nessa caixa proximal. Vejam o arrasto que é feito, aqui no caso usando o recortador de margem gengival número 29, que é usado para caixas proximais mesiais, e ao mesmo tempo ele está usando o mesmo instrumento para fazer o arredondamento do diedro áxio pulpar. Então aqui nós temos a parede pulpar e temos a parede axial com o seu diedro arredondado. Muito bem, né? Um preparo bem legal, bem conservador, e é assim que vai ter que ficar o preparo de vocês no laboratório. Muito bem? Ótimo. Então, as características dos preparos de caixa proximal, vocês veem aí no slide. As paredes vestibulares e linguais convergentes para oclusal, acompanhando aqui das faces correspondentes. Né? A parede gengival plana e perpendicular ao longo eixo do dente. Ângulo áxio-pulpar arredondado e o ângulo cabo superficial nítido e sem bisel, somente com o tratamento com recortador. Né? A caixa oclusal, a abertura vestibulolingual de 1/4 da distância entre cúspides, né? Entre os vértices das cúspides. Paredes vestibular lingual convergentes para oclusal, parede pulpar plana e perpendicular ao longo eixo do dente. Enfim, muito bem, um vídeo bem explicativo do preparo cavitário. Ok, gente? Vamos seguindo. Preparo confeccionado. Vamos agora. Técnica restauradora. Depois do preparo, fazemos o isolamento do campo operatório. A proteção do complexo dentino pulpar vai depender da extensão e da proximidade com a polpa. Então, num preparo mais profundo, eu vou necessitar, talvez, da indicação de um material protetor para que eu possa proteger a minha polpa. Então, nós podemos usar aí os cimentos de ionômero de vidro. Nessa primeira foto, à esquerda, do Maxion R, que é o ionômero de vidro quimicamente ativado, ou usar um material ionomérico com adição de resina fotopolimerizável para fazer, então, essa proteção pulpar. No caso de classe 1 composta e no caso de classes 2 composta e complexa, eu vou precisar de um matriciamento. Então, esse matriciamento ele pode ser feito com um porta-matriz Toffler-Mayer, que vocês veem abaixo. Aí, numa foto do pré-molar, vocês veem a colocação dessa matriz com o porta-matriz, com aquela disposição da cabeça do porta-matriz com o U voltado para a gengival, ou então usar sistemas de matriz seccional, no caso que nós indicamos para vocês comprarem, o sistema Unimatrix da PDV. Ok? Depois disso feito, preparo confeccionado, isolamento feito, proteção do complexo se necessidade tiver, matriz e matriciamento, no caso de parede livre ou então do envolvimento proximal das mesiais e distais dos dentes posteriores, nós vamos partir para a trituração do amálgama, que pode ser feito com galo e pistilo, como era antigamente, fazendo a medição
proporcional volumétrica da liga de prata e do mercúrio, levar isso dentro do grau e fazer a trituração com o pistilo. Ou então, usando os primeiros amalgamadores volumétricos, fazendo dispensando a liga e o mercúrio proporcionalmente dentro dessa cabeça onde vai fazer a mistura, preparando então a massa de amálgama. Ou então, da maneira mais recente, né, mais atual, usando amalgamadores de cápsula, com o exemplo aqui do Ultramate. Depois no laboratório vamos explicar direitinho para vocês como é que é feita a colocação dessa cápsula de amálgama que vocês veem aí nas figuras inferiores do lado direito, as últimas figuras, né, onde você tem uma cápsula. De um lado você tem liga e do outro lado você tem mercúrio, você rompe uma ventosa, leva isso no garfo do amalgamador e faz a trituração e a mistura. Após isso feito, é produzida uma mistura amalgamada da liga com o mercúrio e com um porta-amálgama eu vou tirar, né, esse amálgama que foi produzido e levar à cavidade preparada. Vejam a característica do amálgama produzido após a trituração e a mistura da liga com o mercúrio. Isso é colocado dentro de um pote Dappen, que vocês também compraram, né? Ou então, quando vocês fizerem essa mistura, vocês têm que levar o pote Dappen para que seja levado pelo porta-amálgama dentro do preparo cavitário confeccionado. Então tá aí o porta-amálgama, nós temos porta-amálgama de plástico e metálicos, dando melhor valor ao de plástico, né? Por ser um material mais facilmente limpo, tá? Onde nós vamos pegar com essa ponta o amálgama confeccionado e vamos levar, logicamente, primeiro eu levo na cavidade, no preparo oclusal? Não, primeiro a gente vai começar, no caso de classe 2, ou classe 1 composta com envolvimento vestibular ou palatal, primeiro nas caixas proximais ou das superfícies livres. Depois de condensado na caixa proximal, eu passo a colocação do amálgama ao preparo oclusal, fazendo a condensação do material. Vem lá, nós temos condensadores de amálgama, chamados condensadores tipo Ward, de diversos tamanhos e formatos. E quando vocês levam na caixa proximal, o material tem que ser condensado sempre com o condensador de menor tamanho para o de maior tamanho. Então reparem aqui que o material foi inserido na caixa proximal, condensado nas duas caixas proximais, e depois levar o material na caixa oclusal, finalizando e condensando todo o material de uma forma homogênea. Vejam que está sem forma nenhuma, ok? Eu só inseri e condensei o material. Depois disso, com um brunidor, que são esses instrumentos que vocês veem aí, né? Eu vou apertar e esparramar esse material de encontro às vertentes internas do meu preparo, ok? Espalhando o material por sobre a vertente interna, para que eu não tenha nenhum tipo de interferência ou falta ou excesso de material nas bordas do preparo que eu confeccionei. Esse procedimento é chamado de brunidura do amálgama pré-escultura. Então, eu estou esparramando esse material amálgama por sobre o meu preparo. As finalidades: aflorar o excesso de mercúrio. Por quê? Obviamente, se tiver algum excesso de mercúrio, neste momento é que eu tenho que fazer, depois da condensação, a remoção desse excesso de mercúrio. E isso tem que ser depois dispensado, né, esses excessos, porque esse material é tóxico por causa do mercúrio, e o excesso desse material tem que ser removido e jogado num lixo próprio, um lixo biológico próprio. Eu não posso jogar diretamente, por exemplo, né, no lixo, ou direto numa cuspideira, ou levar à pia. Não, vocês vão ter dentro do laboratório dispositivos, frascos
com água, para que a gente possa colocar esse resto de material dentro desse frasco, para depois ser levado ao serviço de coleta de lixo limpo, para que ele seja então descartado de uma forma com mais segurança. Esse movimento de brunidura ele é feito com movimentos de vai e vem sobre o preparo, primeiro começando com brunidores maiores e depois menores, primeiro com mais pressão, né? E manter um excesso de material na superfície oclusal com excesso, não com falta, para que vocês possam desenhar a escultura oclusal do dente aí que está sendo restaurado. Ótimo. Eu tenho que dar um contorno adequado na minha crista marginal, proximal, mesial e distal. Então, se eu deixar esse excesso de material amálgama nas proximais, ele vai ter um contato prejudicado com o dente vizinho. Então, nesse momento, de posse de um explorador número 5, que nós pedimos para vocês, com uma inclinação de sua ponta de encontro à matriz em mais ou menos 45 graus, eu vou raspar para tentar contornar adequadamente a minha nova crista marginal. Repararam? O excesso que tem na primeira foto, na segunda foto e terceira foto já não existem. E depois de trabalhar as duas bordas proximais mesial e distal, eu vou proceder à minha escultura oclusal, começando pelas fossas mesial e distal, e depois central, e desenhando a inclinação das vertentes internas vestibulares e linguais, com movimentos leves para que nós não removamos material sem necessidade. Repare que a inclinação do instrumento ele tem que estar apoiado nas vertentes internas do preparo, raspando e inclinando, formando um sulco central, como vocês veem aqui esquematicamente nesse desenho. Tudo bem? Vejam que eu estou removendo os excessos e ao mesmo tempo desenhando uma escultura produzindo fossas distal, mesial, distal, mesial, central e distal, e também fazendo a inclinação das vertentes internas do meu preparo. Tudo bem, gente? Os esculpidores têm que estar bem afiados para que a gente não tenha problema na hora de confeccionar a escultura. Ótimo! Aí vocês veem, então, a característica final da restauração confeccionada, com a remoção dos excessos proximais e todo o desenho confeccionado, devolvendo, né, a escultura oclusal. Por isso é que nós temos que ter uma acuidade anatômica, um conhecimento anatômico de como é desenhada a oclusal dos dentes, para que a gente possa devolver funcionalmente, né, o que foi perdido pela doença cárie. Então eu tenho que produzir restaurações que elas tenham um desenho anatômico oclusal bem próximo do que era quando o dente estava inteiro sem o problema da doença cárie. Tá? Então é importantíssimo esse procedimento da escultura, desenhando então o formato perdido pela doença. Ótimo! Como é que a gente vai ter que fazer? Temos que remover, aí no caso de classe 2 e classe 1 composta, remover a matriz que foi colocada. Eu desmonto o porta-matriz, como vocês viram na aula passada de matriciamento, tirando o porta-matriz, no caso, se for usado o porta-matriz Stoffel-Meyer. Então, eu tiro o porta-matriz e depois, levemente e com pequenos movimentos, eu tiro a matriz das faces proximais para que eu libere as superfícies proximais, para que eu possa dar um novo acabamento. Reparem que mesmo usando o explorador, ficam pequenos excessos nas proximais. E esses excessos têm que ser removidos depois com a remoção da matriz que foi colocada. Após esse acabamento aí com instrumento cortante, no caso esculpidores, eu vou fazer a checagem do contato proximal, passando um fio dental para que eu possa remover aí
outros excessos que podem ser deletérios para a longevidade e o futuro da estabilidade da restauração. A nossa escultura tem que ser quanto mais funcional e rasa. Quanto mais profunda a minha escultura, mais região de agregar e prender alimento e sujeira durante a mastigação eu vou ter. Então o importante é que essa escultura não seja profunda. Reparem aí no desenho esquemático dessa foto, última foto à direita. Muito. Então, seguindo, fiz tudo isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer uma brunidura pós-escultura, porque nós temos um tempo de, a partir da trituração até o movimento de inserção na cavidade, de condensação, pré-brunidura e escultura, e uma brunidura pós-escultura, eu tenho um tempo limitado de aproximadamente 3 minutos e meio. É o tempo que eu vou ter que trabalhar para poder devolver, no caso aí, a anatomia e que essa minha restauração ela não fique com excessos. Ok? Então o nosso trabalho é rápido, é técnico, e eu preciso fazer essa brunidura pós-escultura para quê? Para deixar essa superfície o menos rugosa possível, o mais liso possível, para justamente em contato depois com a cavidade oral, esse material não me ofereça aí uma superfície fácil para que eu possa ter uma apreensão de alimento ou de placa bacteriana. Então é necessário fazer um alisamento dessa restauração amálgama, fazendo esse procedimento de brunidura pós-escultura. Seria um alisamento superficial da restauração pós 3 minutos e meio, né, de toda a fase de confecção. Então nós temos que ser muito rápidos, ok? Muito bem. Depois de confeccionar essa restauração, é óbvio que eu tenho que fazer o quê? Um acabamento e polimento. Quanto mais lisa a superfície dessa restauração estiver, melhor para a estabilidade e longevidade dela. Para isso, eu tenho que fazer um acabamento e polimento, mas não imediato, porque o material ainda está em fase de cristalização. Então, o recomendado é que 24 horas a 48 horas depois de confeccionada a minha restauração, eu tenha que fazer o procedimento de acabamento e polimento. Primeiro, o acabamento, dando lisura, né, removendo possíveis excessos e melhorando a anatomia feita pela escultura que a gente fez com o instrumento manual durante a confecção da restauração. Então eu posso utilizar essas brocas com esses formatos distintos para que eu possa fazer a manobra de acabamento das vertentes e ir delimitando os sulcos e anatomia oclusal perdida, tá? Então o acabamento é feito com brocas multilaminadas, como vocês veem na figura acima. E depois do acabamento feito, eu vou fazer o meu polimento, que pode ser o moderno, que é utilizando essas pontas marrons, verdes e azuis, que vocês veem na foto inferior à esquerda, usando nessa sequência do marrom, depois o verde, depois o azul, porque o abrasivo contido na ponta marrom é maior, gradativamente eu vou produzindo a superfície de polimento com essas borrachas, passo para as borrachas verdes, que é um abrasivo médio, e um abrasivo mais fino que estão nas pontas azuis, dando um melhor brilho e uma melhor lisura na superfície da minha restauração. O polimento convencional, ou seja, depois do acabamento, ou eu faço o polimento moderno, ou eu faço o polimento convencional. Nós, por exemplo, nós pedimos a vocês que vocês comprassem as pontas do polimento moderno, tá? Porque são muito melhor utilizadas hoje e pela necessidade e pela qualidade do brilho produzido. Mas existe um polimento convencional que pode ser feito com uma pasta de pedra pomes com água, aplicado com uma escova Robson, como vocês veem aqui na figura central, produzindo um polimento inicial, e depois, por último, usando um produto chamado branco de Espanha com água ou álcool, também com escova Robson, produzindo uma lisura superficial, como vocês veem
na foto inferior do lado direito, depois do procedimento todo de acabamento e polimento que foi confeccionado. Certo? Muito bom. Então, só para a gente poder relembrar aí, nós vamos mostrar agora uma sequência de polimento dessas restaurações confeccionadas à amálgama. Prestem bem atenção em mais um videozinho da equipe da Universidade Católica de Brasília, da equipe de dentística. Um vídeo bastante interessante e bem detalhado do polimento das restaurações em amálgama. Vamos lá?
Muito bem, pessoal, um vídeo bem legal aí mostrando como é feito a sessão de acabamento e polimento das restaurações a amálgama, ok? Muito bem. Quanto à técnica restauradora, a resistência final dessa restauração confeccionada, se nós utilizarmos aí as ligas de excelência, que são as ligas com alto teor de cobre, eu vou ter sempre menos quantidade de mercúrio residual, né? O que é um grande benefício, porque nós sabemos que o mercúrio ele tem um caráter nocivo, né? Ele pode ser prejudicial. As ligas com alto teor de cobre, elas produzem uma condensação mais eficiente e tem um pouco melhor de tempo de condensação, dando uma estabilidade e uma manutenção e melhora de suas propriedades físicas e químicas. Quanto à resistência final, ela pode ser menor, porque eu posso ter, na hora da manipulação e trituração, se eu tiver falta de mercúrio para amalgamação, eu vou produzir uma restauração mais porosa, e por conseguinte, se eu tiver muito mercúrio para se produzir uma massa mais mole para condensação, o excesso de mercúrio tem um malefício muito grande por conta da toxicidade do mercúrio, né? Então temos que ter muito cuidado para não subtriturar o amálgama e nem supertriturar, ou seja, não usar um tempo de trituração abaixo do esperado, não causando uma interação da liga com o mercúrio, né? E também não ficarmos muito tempo fazendo a amalgamação, a mistura, o que eu posso supertriturar essa massa, causando aí então um tempo de trabalho menor, e no caso eu vou ter condensação deficiente, né? Podendo produzir uma superfície também muito ruim para o acabamento e polimento e para a estabilidade da restauração. Obedecer sempre os tempos entre trituração e condensação, por isso nós temos que ser rápidos na confecção, ok? E tomar muito cuidado, porque um material mal condensado, eu posso criar bolhas dentro da restauração e, no caso, depois, na hora da mastigação, por não ter uma condensação eficiente, essa restauração vir a dar o insucesso, certo? Muito bem. Quanto às fraturas das margens, então é importante que a gente observe a condensação e a técnica de inserção, condensação e acabamento e polimento. E no caso aí, como vocês veem delimitado em azul, observar a adaptação do amálgama a essas margens internas nas vertentes internas do preparo, para que nós não tenhamos nem falta de material e nem excesso, como está demonstrado aí nessa figura do pré-molar aí abaixo, a figura do lado direito abaixo aí do nosso vídeo, da nossa tela, ok? Então, as fraturas das margens, elas são relacionadas a um preparo cavitário incorreto, ao excesso de brunidura, levando o material em excesso para a superfície da vertente interna das cúspides, né? O excesso de força no alisamento durante a brunidura pode causar também uma desadaptação marginal, né? A escultura incorreta, ou seja, se nós não fizermos esse desenho da escultura da oclusal dos dentes, isso pode ser prejudicial quando nós fizermos o contato com o dente antagonista, tá? Então temos que tomar bastante cuidado e ter conhecimento da anatomia oclusal para produzir uma escultura correta da superfície dental, né? Muito cuidado então com a condensação deficiente, fazer o teste da oclusão para saber se essa restauração não está desadaptada ou não está em excesso, o que pode causar um problema futuro de desajuste oclusal, né? E tomar cuidado com esse material, no excesso desse material, para que não interfira no nosso ângulo cavo-superficial. Porque material colocado em excesso, com o tempo ele pode fraturar e pode vir a dar uma infiltração marginal, o que é prejudicial. Muito bem, a longevidade dessas restaurações em amálgama. Então vocês veem no quadro aí que uma restauração em amálgama,
ela tem um tempo de vida, né, de sucesso de 8 a 12 anos, podendo, logicamente, aumentar dependendo do controle que você faz dessa restauração. Então você pode, no caso, você não precisa trocar as restaurações todos os anos, você pode fazer novos acabamentos e polimentos, né, melhorando a longevidade dessa restauração. Dizem que o tempo de vida útil de uma resina composta, dependendo da qualidade da resina utilizada, uma restauração duraria de 6 a 8 anos. Mas vai fazer com que, se nós mantivermos um controle dessas restaurações, eu vou tornar cada vez mais as restaurações mais longevas. Restaurações de ionômero de vidro em faces oclusais ou em restaurações de classe 2, elas não são indicadas para esse tipo de restauração. Por quê? Porque o ionômero de vidro ele tem uma solubilidade. Então, nós temos também que indicar o ionômero de vidro como restauração para regiões onde elas não tenham muita interferência na mastigação. Tá? Restaurações em ouro coesivo, que eram feitas anteriormente, no passado, o ouro é um material que melhor estabilidade tinha, né, para ser utilizado nessas regiões. E o que a literatura mostra é que essas restaurações confeccionadas com ouro coesivo no passado, elas tinham uma durabilidade de 12 a 18 anos. Assim também como as restaurações indiretas. Aí no caso aqui, as restaurações metalocerâmicas bem confeccionadas, bem cimentadas, elas têm uma longevidade também, de acordo com sua manutenção, em torno de 12 a 18 anos. Agora um espacinho para falarmos um pouco do mercúrio. Logicamente, com o advento das cápsulas de amálgama, né, essa toxicidade do mercúrio ela se tornou cada vez menor. Tá? Mas nós temos que ter um cuidado no armazenamento desse produto, por ele ser altamente tóxico. Então, o mercúrio tem que ser armazenado num local que não sofra ação do calor, do aumento de temperatura, porque nós sabemos que o mercúrio é volátil, e o mercúrio volatilizado ele é tóxico. Tá? Quando hoje nós fazemos troca de restaurações em amálgama, né, e geralmente hoje fazemos isso e acabamos substituindo essas restaurações por restaurações em resina, é importante que na hora da remoção de restaurações insatisfatórias em amálgama, nós façamos num ambiente com isolamento do campo operatório confeccionado, como vocês veem na foto acima à direita, tá? Usando pontas diamantadas que, no caso, a gente possa fazer o corte sempre bem refrigerado. Tem que ter refrigeração, porque se nós utilizarmos pontas para remoção de restaurações sem refrigeração, o aquecimento na hora da remoção, ele vai volatilizar o mercúrio da restauração, podendo causar uma toxicidade. Tá? Então, hoje, nós temos que dar vantagem ao uso de ligas encapsuladas, porque é um melhor controle da manipulação tanto da liga quanto do mercúrio. Nós temos que fazer a manipulação de todo esse procedimento técnico, não só com amálgama, mas com qualquer tipo de procedimento técnico, sempre com EPI, né? Com equipamentos de proteção individual. Então, estar sempre paramentado com máscaras, com gorro, luvas, óculos de proteção, isso tudo é muito importante para qualquer tipo de procedimento dentro da odontologia restauradora e reabilitadora. Quanto à remoção de restaurações em amálgama, é importante que a gente faça na remoção, o produto da remoção, a gente coloque esse resíduo da remoção e o resto de restauração em amálgama em recipientes com água, para que a gente possa conter a volatilização do mercúrio existente nas restaurações. Fazer um selamento superficial da restauração é extremamente importante também, tá? Ou com aplicação tópica de flúor, ou com aplicação de um sistema adesivo superficial, ou de um verniz cavitário na superfície. E temos também que dar bastante importância ao acabamento e polimento criterioso dessa face, dessa restauração oclusal, a fim de deixar a superfície cada vez mais lisa e fazendo com que ela não fique sujeita a agregar placa e detrito de alimentos. O vapor do mercúrio, como eu falei para vocês, ele é tóxico, né? E
O vapor do mercúrio tem alta pressão, podendo ser absorvido pelos pulmões, tornando-se muito tóxico, né? Sendo potencialmente perigoso para o paciente, para o profissional e para o auxiliar. Então, a importância aí de estar sempre muito bem paramentado para que a gente possa ou fazer restaurações novas em amálgama, ou então na substituição delas, nós mantermos o ambiente de trabalho sempre com toda a proteção e observando sempre a utilização de corte, de remoção com turbinas de alta rotação ou sempre refrigeradas para contermos a volatilização do mercúrio. O mercúrio, ele pode causar, ele tem relatos na literatura onde pacientes responderam com hipersensibilidade, dando reações alérgicas, né? O mercúrio proveniente de uma restauração em amálgama possui a capacidade de penetrar na estrutura dental. Durante a mastigação ocorre a liberação de pequena parte desse mercúrio, em torno de 2 microgramas, o que isso não torna a restauração confeccionada tóxica. O que vai tornar a restauração tóxica é o controle e a remoção dessa restauração para a sua substituição. Trabalhos na literatura, então vamos supor, tem trabalhos relatados aí por Osborne em 97, em um paciente que possua 12 restaurações com amálgama, serão necessários 10 mil anos para que todo o mercúrio de todas as restaurações seja liberado, né? Então, isso eu quero dizer que a restauração em amálgama ela não pode ser indicada, ela pode ser utilizada e indicada sim. E é muito poucos relatos na literatura tendendo a dizer que restaurações em amálgama são tóxicas. Porque para que um mercúrio contido numa restauração pudesse causar efeitos aí prejudiciais ao nosso organismo. Só para vocês terem uma ideia, nesse quadro, né, o quanto de mercúrio tem numa restauração, se a gente analisar que 2 microgramas são liberadas por uma restauração, tem muitos alimentos que nós ingerimos no nosso dia a dia que tem muito mais mercúrio. Então vocês veem aí, as batatas têm 4,4 microgramas por quilo de mercúrio. As frutas, algumas frutas em geral, 4,8. Né? O pão branco, 14,7. O pão de centeio, 26,2. A carne de porco, olha quanto tem de mercúrio, 97 microgramas. Peixe de mar, né, salgado, 200 microgramas. Peixe de rio, 250. Olha só o atum, gente. 366 microgramas por quilo tem de mercúrio. Então, dizer que uma restauração em amálgama é tóxica e prejudicial, nós temos alimentos que têm muito mais quantidade de mercúrio e que nós ingerimos no dia a dia. Tá? Apesar de nós termos desastres ecológicos, e aí eu vou aí, ou então efeitos que o mercúrio pode trazer. Então vocês veem, restaurações mal confeccionadas, mal controladas, né? Não foi feito o controle, podem causar aí uma reação liquenoide em estruturas gengivais ou periodonto de suporte, né? Então, restaurações em amálgama com corrosão são a principal fator etiológico da hipersensibilidade tardia de contato. Por isso, a necessidade de se fazer, após a confecção de restaurações, o acabamento e polimento, não deixando as superfícies porosas desse jeito. Que essas superfícies, sim, elas vão ser irritadiças aos tecidos orais e bucais. Tá? Algumas manifestações podem aparecer. Manchas brancas nos dentes, lesões estriadas, placas ou reticulares no próprio periodonto. Lesões erosivas ou atróficas e lesões ulceradas também são verificadas, onde nós não temos uma qualidade da restauração bem confeccionada. A gente pode ver aqui que essas restaurações que a gente mostra nessas fotos aqui, elas não estão totalmente equilibradas, porque fatalmente foram feitas com deficiência de técnica e com a não utilização do procedimento importantíssimo do acabamento e polimento, deixando as superfícies lisas. Então essas superfícies porosas, elas podem causar sim esses tipos de lesão na cavidade oral.
Existem ainda também relatos de dermatites de contato, por contato e alergia ao mercúrio, em crianças, né? Hoje nem tanto, que o mercúrio ele não é mais vendido a granel, graças a Deus, somente manufaturados aí. Mas a alergia ao mercúrio é muito rara, e menos do que 2% dos pacientes demonstraram, foi relatado isso na literatura, em trabalhos aí de Van Maenburg em 1991, que ele testou aí, no caso depois em 1986, um trabalho de Veron, mostrou que em 41 casos de alergia referentes a possíveis restaurações em amálgama, publicados em 1905 e 86, 37 desses pacientes eram alérgicos ao mercúrio, 2 à prata e 2 ao cobre. Então isso não faz com que essas restaurações sejam prejudiciais à nossa saúde, apesar de relatos de termos aí essas reações alérgicas. E as manifestações orais devido a essas restaurações apareceram em apenas 17 desses pacientes, num longo aí de 81 anos, ok? Na literatura, nós temos um fato ocorrido em 1950 em Minamata, no Japão, onde uma companhia japonesa despejou lixo industrial contendo altos níveis de mercúrio dentro da baía de Minamata, impregnando plânctons, plantas, peixes e animais, contaminando também a população que dependia da água da baía. Então, essa população, devido a esse desastre ecológico, por ter despejado esses dejetos contaminados com mercúrio, acabou, né, contaminando a população daquela região que dependia daquela subsistência do mar para que tivesse a sua subsistência, né? E aí tiveram relatos de crianças que nasceram com graves deformidades físicas. E é importante que pesquisadores, depois de um tempo, descobriram que esses altos níveis de mercúrio, inclusive em alguns alimentos, levou à parada do uso do mercúrio no Japão desde 1950. Outros países do mundo já não utilizam uma amálgama como material restaurador de primeira indicação. Tá? Logicamente, esse fato de Minamata foi um caso onde uma empresa, né, jogou esses dejetos e a população acabou se contaminando por conta disso. Mas fica aqui o alerta, existe uma grande fatia hoje tendendo à não utilização de restaurações em amálgama, e sim hoje em restaurações adesivas, seja lá por resina composta e cerâmicas. Aí vocês veem a Baía de Minamata, a região onde foi afetado, né? E aí vocês veem os peixes todos mortos pela contaminação desses dejetos que foram jogados nessa água do mar. Um triste relato, mas de um fato ocorrido em Minamata, no Japão, em 1950. Existem relatos também da hipersensibilidade relacionados a pacientes que tenham Alzheimer, né, e esclerose múltipla. Tá? Pesquisadores de diversos países afirmam que o mercúrio é sim responsável pela ocorrência de graves doenças degenerativas, de etiologia e cura desconhecida, tais como o Alzheimer e a esclerose múltipla. Existem ainda muitos trabalhos sendo feitos e relacionados, mas é fato que hoje você tem uma grande gama de profissionais, no caso os geriatras, pedindo para que essas restaurações em amálgama sejam trocadas, porque tem relação direta com a manifestação ou agravamento dessas doenças, como o Alzheimer e a esclerose múltipla. Trabalho de Silveira, de 2000. Gente, estamos chegando ao fim e eu quero deixar aqui uma coisa para que a gente possa pensar. Aqui é um caso meu feito na especialização em dentística que eu fiz em Bauru, na USP de Bauru em 92, onde naquela época nós já tínhamos restaurações em resina, e nesse curso que eu fiz, eu troquei resina e fiz restauração em amálgama, quer dizer, estou trocando resina por amálgama, né? E, logicamente, obedecendo a técnicas, essas restaurações, elas têm longevidade muito grande. Isso aqui foi feito na boca de um colega dentista, que foi professor junto com a gente, e a gente tem controle dessa restauração. Nós estamos em 2020, então são 28 anos de preservação, aí vocês veem que eu troquei resina por amálgama.
nós fazíamos isso, trocávamos resina por amálgama. A verdade é que fazemos isso. Trocamos restaurações em amálgama mal indicadas, veja, um preparo de classe 1, em restaurações rasas, tenderam à fratura, à dissolução dessa restauração, com infiltração marginal. E hoje, todos os consultórios dentários do mundo, na sua grande maioria, desde 2000, fazem trocas de restauração e fazem restaurações em resina. Aqui vocês veem um caso clínico meu, já utilizando resinas altamente modernas, no caso aqui uma técnica de resina bulk, onde nós substituímos restaurações em amálgama por resina composta. Então fica aqui o alerta. Amálgama é indicado? É indicado, bem confeccionado, assim como a resina. Se nós obedecermos às técnicas direcionadas, o material restaurador de uso direto pode ser o amálgama, sim, desde que nós obedeçamos preceitos e técnica. Assim como as resinas são indicadas em casos assim? Sim, desde que nós tenhamos conhecimento e técnica. Ok? Muito bem, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam bem e que vocês acompanhem aí à distância nesse momento que nós estamos passando, desse confinamento. Mas é importante que vocês, por mais que estejamos distantes, nós nunca deixemos de, no nosso momento de descanso, sempre estudar. Descanso sim, mas estudem sempre, ok? Muito obrigado à atenção de vocês todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa videoaula sobre amálgama e técnica restauradora amálgama. E que vocês fiquem bem e logo, logo estaremos juntos novamente, tá bom? Um beijo grande a todos. Tchau, tchau.